Outra variável importante de ação cultural, ação político-cultural, é o que a gente poderia chamar, genericamente, de segunda onda modernista. A década de 50 foi uma década de emergência das vanguardas, de novas vanguardas, que procuravam, inclusive, retomar o debate modernista dos anos 20, o experimentalismo do modernismo dos anos 20. E alguns exemplos, onde é que vão ser os espaços que essas vanguardas dos anos 50 vão atuar? A Bienal de São Paulo, primeira Bienal, que é organizada em 1951. Os museus de arte moderna, que pipocam pelo país, mas aí com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. A explosão da arquitetura moderna brasileira, que tem na década de 50 seu momento aí muito importante. Brasília é o exemplo mais palpável, literalmente, desse momento aí importante da arquitetura moderna. Os movimentos de artes plásticas também serão importantes espaços de experimentação de vanguarda, nessa segunda onda modernista, aí com destaque para o abstracionismo, para o concretismo, para o neoconcretismo. São 3 movimentos importantes que ocorrem na década de 50. Na literatura, aí a famosa poesia concreta, que dialoga, por sua vez, com a arquitetura, com música, com artes visuais, e aí que se organiza entre 1956 e 57. A poesia concreta vai fazer uma crítica muito dura àquela ideia de lirismo poético, de poesia como expressão do sentimento do poeta. Ela vai fazer uma dura crítica a esse tipo de perspectiva e vai defender o poema como quase como uma espécie de jogo de palavras, que busca trabalhar o som, a materialidade da palavra, a materialidade do fonema. Era esse deveria ser a função da poesia, levar a linguagem, levar a língua aos seus limites. Então, no poema concreto, o que se destaca muito mais é o som, é o aspecto visual do poema, do que propriamente a mensagem lírica que ele traduz, ou o sentimento que ele traduz. E não por acaso, inclusive, o manifesto da poesia concreta se chama Plano Piloto da Poesia Concreta, que é uma alusão direta a Brasília. Então, há uma conexão dessas artes modernas, dessa segunda onda modernista, bem interessante, que se constrói aí nos anos 50. Via de regra, os artistas intelectuais ligados a essa segunda onda modernista eram críticos ao nacionalismo e ao folclorismo, que a gente vai ver no próximo slide. Ou seja, eram críticos àquela ideia de que a arte e a cultura eram tributárias de uma raiz nacional, de uma identidade nacional que adormecia nos tempos e que tinha que ser traduzida pela arte. Para eles, a cultura brasileira estava vocacionada para a universalidade e não para a identidade local, não para a expressão de uma identidade local. Quer dizer, a cultura brasileira se definia como moderna, como vocação para a modernidade, posto que o Brasil era parte, era visto como parte de um mundo capitalista já, enfim, cosmopolita, ainda que subdesenvolvido. E, portanto, eles entendiam que a cultura deveria fazer o adornamento, ou seja, a atualização da expressão estética e cultural do país. O país, à medida que ele estava se construindo para o futuro, ele tinha que ter uma arte voltada para esses novos tempos. Uma arte que não se preocupasse com buscar raízes, buscar identidades locais, afirmar uma tradição. Como, enfim, defendia boa parte dos intelectuais mais ligados ao próprio PCB e ao movimento folclorista, que a gente vai ver daqui a pouco. O conceito de povo, para esses grupos, se confundia muito com o homem racional da multidão, operariado. E, portanto, o povo era uma espécie de organicidade funcional e não romântica. Era um aglomerado funcional, racional e não romântico. Então, eles procuravam criticar duramente o conceito de povo que tinha surgido no romantismo no século XIX, que é exatamente esse conceito de povo orgânico, que portador da história, portador das tradições num território. Os concretistas os modernistas dessa segunda onda, em geral,
viam no povo, o povo urbano, o povo que já não tinha propriamente essa ligação passadista. O povo, portanto, aberto a novas formas de comunicação, a novas formas de sensibilidade, né? Muito ligadas aos veículos de comunicação de massa, né? O concretismo, por exemplo, está muito ligado ao design moderno no Brasil, né? Isso é interessante, né? Boa parte de muitos artistas concretistas vão se dedicar ao design, né? Então, a ligação da criação artística com a indústria, no certo sentido, ela também se constrói aí, né? Num outro polo, nós temos também muito forte, muito vigoroso no movimento, nos anos 50, o movimento folclorista, né? Que foi aí brilhantemente estudado pelo Rodolfo Vilhena, no livro chamado Projeto e Missão, né? O movimento folclorista, ele entendia que a função do intelectual, mesmo aquele intelectual sensível às mudanças impostas pela modernidade, era estudar a cultura popular, era preservar a tradição, né? Então, a cultura popular era uma espécie de reserva de identidade nacional, o que era muito importante, na perspectiva dos folcloristas, em processo de modernização industrial, né? Porque à medida que a sociedade se desenvolve industrialmente, se urbaniza, as tradições, as comunidades mais tradicionais vão se dissolvendo. Portanto, a identidade nacional que adormece nessas comunidades também se dissolve. E para eles isso era um problema para o conjunto do país, porque o país perdia identidade, né? Então o folclorismo, nesse sentido, vai apelar para a ideia de povo como comunidade, como o ideal de povo como uma comunidade, né, tradicional e também como reservas da autenticidade cultural de um país, né? E as bases, obviamente, residem na própria formação do folclorismo europeu, né, aí no final da década de 1870, né, quando se consolida esse conceito de folclore na Europa, né? E que, obviamente, também é tributário das formulações românticas sobre a identidade nacional e sobre o popular, né, lá no começo do século XIX. No Brasil, a obra de Silvio Romero, final do século XIX, começo do XX, Mário de Andrade, Amadeu Amaral e Luiz da Câmara Cascudo são, enfim, exemplos de um folclorismo já em estado vamos dizer assim, de formulação, né? O intelectual folclorista se via, né, o intelectual letrado, se via como curador da cultura popular autêntica. Então, o folclorismo vai congregar esse tipo de intelectual que se vê como o curador, né, da cultura popular, né? Aquele que vai, portanto, identificar, coletar, descrever e, se for o caso, transformar em peças pedagógicas de museu ou de, enfim, processos de formação de artistas, né? Mário de Andrade, por exemplo, concebia, embora Mário de Andrade não fosse propriamente um folclorista, né, ele recusava um pouco essa pecha, mas ele defendia o método folclórico como um método que preparasse futuros artistas modernos, né, para que o artista moderno não se diluísse em cópias de modelos estrangeiros, né, tivesse o contato com uma matéria local, né. Então, o movimento folclorista vai ser muito importante nos anos 50, vai ter muitas ramificações, né? E na música popular, por exemplo, ele vai ter uma ramificação muito importante, embora os folcloristas mais radicais não gostassem de música popular, não gostavam de samba, porque para eles o samba já era uma expressão de indústria, né? Não era uma expressão de comunidades pré-industriais, né? O samba urbano carioca, por exemplo, o que tinham razão, né? O samba já é produto da indústria fonográfica e depois do mundo do rádio, embora tivesse conexões com as comunidades afro-brasileiras, né? De todo modo, vai surgir um movimento muito importante na música popular, né? No debate cultural como um todo, vai haver toda uma etnografia calcada no folclorismo, né? E esse movimento vai se tornar um movimento institucional com forte presença no Estado ou instituições paraestatais, né? Por exemplo, né, a Comissão Nacional do Folclore, né, que estava ligada ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que, por sua vez, tinha conexões com o Ministério das Relações Exteriores e com a Unesco, né? Então, esse é um lugar institucional importante do movimento folclorista e também a Academia Brasileira de Letras.
outro lugar muito importante de formulações voltadas para o folclorismo. Né? E aí alguns nomes para vocês, né, desse movimento, que foram muito importantes: o Edson Carneiro, Manuel Dieg Júnior, Renato Almeida, Marisa Lira, Cecília Meirelles. Okay? E é um movimento que também transita da esquerda à direita, né? E vice-versa. Né? Quer dizer, é um movimento que não é próprio de uma linhagem ideológica ou de outra, mas é um movimento. O Partido Comunista, por exemplo, na fase do realismo socialista, defendia o folclore, o método folclórico, como pesquisa de cultura popular, para se fazer uma arte, enfim, engajada. Né? Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, que também reunia intelectuais conservadores, que viam no folclore a manutenção das tradições nacionais num processo de modernização e de emergência do operariado urbano, né, sem, supostamente, mais influenciável por modas e valores internacionais. Né? Posto que o operariado não se define, né, a identidade operária não se define pela condição nacional, e sim pela condição de classe. Então havia intelectuais conservadores ligados ao folclorismo, que pensavam o papel do folclore como formador de uma cultura patriótica para essa classe operária, nacionalista e patriótica. Enquanto a esquerda pensava o folclore como oposto, como emergência de uma consciência nacional anti-imperialista, né, valorizando o local. Então vejam que a esquerda e a direita partilharam, né, da preocupação com o folclorismo. Né. É claro que o auge do movimento entre 1947 e 64, mais ou menos, né, 63. Mas os ecos do folclorismo vão permanecer a rigor até hoje, né? Muito comum até, sobretudo em cidades médias e pequenas, tem lá o historiador que é o folclorista da cidade, né? Normalmente é aquele que vai conhecer a narrativa da cidade, vai conhecer as culturas populares do entorno e vai ter bem esse método descritivo de valorizar, né, de maneira até exortativa, essa autenticidade popular. De maneira exortativa e até pouco crítica às vezes. Vejo que é desdobramento dessa época aqui, né? Muito comum até hoje. E há outro tipo de valorização das culturas comunitárias que não passa necessariamente por esse método, né? E também é muito forte até na juventude, né? Que vai procurar, por exemplo, se integrar em comunidades tradicionais, em artes, danças, grupos folclóricos, né, ligados a comunidades tradicionais. Então, vejam, há desdobramento do folclorismo até hoje em muitas vertentes, né? Mas o auge foi nos anos 50 e parte dos 60. Algumas problemáticas aí ligadas a quando a gente pensa a cultura nos anos 50, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar com muito cuidado essas duas categorias que às vezes aparecem na historiografia, né? O populismo e o romantismo, né? E aí eu destaco os trabalhos da Mônica Veloso e do Marcelo Ridente, né? Que vão pensar populismo e romantismo, respectivamente, como chaves de interpretação dessa cultura dos anos 50 e 60, e principalmente nessa relação entre intelectual e povo. Né? Então, as categorias acima citadas, elas podem se diluir em generalidades. Há um risco, né, quer dizer, de entendermos, né, usarmos essas categorias, né, como explicativas para o conjunto dos processos culturais dos anos 50, mas deixando de lado as tensões e contradições desses movimentos. Né? E é uma década particularmente marcada por muitos projetos estético-ideológicos em conflito. Né? Então, tanto a categoria populismo, que às vezes é utilizada também para política, né? A gente viu na aula passada que é uma categoria que classicamente apareceu para explicar a vida política, né? Da década de 40 e 50 e parte dos 60. Né? E o chamado romantismo, né? Sobretudo aí a vertente revolucionária do romantismo, né? Como apontou Michel Louvi, né? São categorias, obviamente, válidas, mas que têm que ser pensadas sempre caso a caso, movimento a movimento, né? Sem prejuízo de entender as lutas culturais que são muito, enfim, plurais, né? Que expressam uma pluralidade de projetos estético-ideológicos no período. Há, eu diria, duas tensões fundamentais no campo cultural brasileiro, nesse período. Uma tensão entre cultura letrada tradicional e cultura moderna, né? Quer dizer, ainda o Brasil vivia, né, uma tensão entre uma cultura mais acadêmica, mais convencional, embora também reivindicasse o legado modernista, né?
e uma cultura de experimentação, de ruptura. Não é? A tensão, por exemplo, entre a poesia concreta e a geração de 45 na poesia, enfim, no mundo, no campo poético, é a expressão dessa tensão, né? Por exemplo. Ou, posteriormente, os músicos eruditos mais ligados à tradição melódica, às harmonias mais estabelecidas, né? Pela música europeia, pelo sistema tonal. E a música de vanguarda será também uma expressão dessa tensão, né? E outra tensão interessante entre cultura popular tradicional e cultura popular urbana, né? Quer dizer, é uma tensão que não é experimentada propriamente pelos grupos populares, mas é uma tensão que o intelectual destaca, né? Na hora que ele vai falar da identidade popular. Que identidade é essa? É a identidade tradicional das comunidades rurais ou a identidade que está emergindo nas cidades, na classe operária? Então, o intelectual dos anos 50 e 60 é muito interessante porque ele tende a idealizar a cultura popular tradicional e desqualificar a cultura popular urbana. O debate sobre a chanchada brasileira nos anos 50, sobre cinema musical, né, as comédias musicais, passa um pouco por aí, né? Quer dizer, era o gênero de cinema que as massas urbanas mais gostavam e era desqualificado por boa parte dos intelectuais. Embora já houvesse alguns intelectuais, alguns realizadores de cinema que valorizassem a chanchada como meio para você fazer um cinema popular, inclusive um cinema popular engajado. Isso é interessante também, né? Por outro lado, né, valorizava-se a cultura folclórica, né? Então, a década de 50 é uma década com muita produção, né, que se legitimava pela linguagem folclorista, né? Então, quando, por exemplo, surgiam grupos de danças, né, afro-brasileiras, então sempre se procurava uma justificativa teórica que remetia às danças e movimentos e gestos e sons ao passado folclórico da comunidade afro-brasileira, né? Mesmo caso na cultura caipira, que vai também se forjando nesse momento. Aliás, é curioso, né, porque no final dos anos 50 é que se realiza uma separação entre o caipira e o sertanejo, né? Recém-falecida Anísita Barroso, estudante aqui da USP, por sinal, nos anos 50, é uma das que vai operar essa crítica ao sertanejo como expressão de uma cultura industrializada e ao caipira como expressão de uma cultura pura. Então vejam que essa tensão é particularmente importante para se entender a década de 50 e para se entender como os intelectuais veem as classes populares, né? Tá claro? Isso? Ok? Alguma questão? Essas duas tensões são muito importantes para se entender os processos culturais, principalmente dos anos 50. Também parte dos anos 60, mas principalmente dos anos 50. Okay? Bom, já no final da década de 50 e avançando aí na década de 60, explode a questão da cultura popular, né? Quer dizer, tendo como base aquele debate que a gente viu, aquelas questões colocadas pelo Partido Comunista, pelo nacionalismo eusebbiano, pelo folclorismo, pelas vanguardas, né? Explode a questão da cultura popular. A cultura popular passa a ser o tema, o campo de um debate, principalmente a partir do momento em que há uma espécie de guinada à esquerda dos intelectuais, entre o final dos anos 50 e golpe de 64. Né? E aí eu destaco dois movimentos muito importantes, né? Que há, enfim, uma ampla historiografia para cada um, mas aqui a gente apresenta de maneira sintética e depois a gente vai desenvolvendo aí, para quem tiver interesse, depois os debates historiográficos em torno, né, desses movimentos. Primeiro, o movimento de cultura popular do Recife, né? É o primeiro movimento organizado que reivindica ser um elo entre, né, o intelectual engajado e a cultura popular, né, no caso urbana ou suburbana aí do Recife. Né? Lembrando que quando se fala cultura popular urbana, temos que lembrar que é um momento em que o Brasil, que as cidades brasileiras são constituídas por populações recém-saídas do campo. Então ainda tem muito do mundo rural nas cidades. Né? E é interessante que o movimento de cultura popular do Recife também vai acabar propiciando a gênese do que a gente poderia chamar de uma ação cultural do catolicismo de esquerda. Lembrem que, também da aula do Jean, né, em que nesse momento
entre a Juventude Estudantil Católica, JEC, e a fundação da Ação Popular em 62, a AP, né, está se gestando o catolicismo de esquerda no Brasil. E é interessante que em Recife, em torno do movimento de cultura popular, né, muitos intelectuais católicos se refiguram como intelectuais de esquerda e nesse processo vão se aproximar das culturas populares. Né. Por exemplo, um intelectual muito famoso, que estudado até hoje, né, principalmente nos cursos de pedagogia, Paulo Freire. O método Paulo Freire está nascendo nessa ebulição aqui do Recife, né, do Nordeste, mas particularmente aí Recife, Paraíba, né, Rio Grande do Norte, nesse entorno ali, né. E o método Paulo Freire está todo calcado na ideia de que a cultura popular tem um valor em si mesma. Que a consciência popular deve brotar de uma experiência da comunidade popular. Ela não pode vir de fora, ela tem que vir de dentro. Né? Tá? E a comunidade popular ela é vista não apenas como garantia de uma identidade cultural que se ancora no passado, mas no movimento de cultura popular do Recife, a comunidade popular é vista como espaço de resistência à modernização capitalista, né? Enfim, e à exploração capitalista. Né? Então é interessante que o tema da cultura popular aí se conecta a uma crítica ao capitalismo. Né? Não por acaso o movimento vai ser fechado, vai ser dissolvido em 64. Né? Um pouco nessa esteira, mas com muitas diferenças, também surge em 62 o Centro Popular de Cultura da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né? Que vai ter uma influência muito grande do ISEB, do nacionalismo isebiano, e do Partido Comunista Brasileiro. Né? Aliás, o CPC, basicamente, ele era um espaço que tinha uma hegemonia comunista, com presença também importante de alguns intelectuais ligados à esquerda católica. Né? Tá? E o CPC tenta ser um espaço de formação de consciência ligada muito ao processo de reformas de base proposto pelo João Goulart, que nós veremos na aula seguinte, na aula que vem. Né? Então, para o CPC, né, e aí nesse sentido é um pouco diferente do movimento de cultura popular do Recife, havia a ideia de que a cultura popular deveria ser instrumentalizada pelo artista engajado. Quer dizer, o artista engajado não deveria simplesmente valorizar a cultura popular por si mesma, na sua ingenuidade, na sua linguagem artesanal, mas devia se aproveitar disso para introduzir um conteúdo engajado e se comunicar com as massas populares. Então, no anteprojeto do Manifesto CPC, né, esse processo, né, ele é descrito como um processo em que o artista se transforma em povo, né, se torna povo. Né? E aí, depois, posteriormente, foi duramente criticado porque ele esconde também uma relação populista e verticalizada entre artista, engajado e massas. Né? No caso do movimento de cultura popular, vamos dizer assim, havia todo um esforço, que a gente precisa avaliar caso a caso, né, se foi bem sucedido ou não, para que o artista fizesse parte, ou fosse muito mais um mediador de uma cultura popular comunitária, né, que por si mesma deveria ser expressão de uma consciência. No caso do CPC, o artista ainda se mantém externo a essa comunidade, mas ele se utiliza da linguagem da comunidade para devolver um conteúdo engajado. É o que ele chamava de arte popular revolucionária, que não era nem a arte popular, nem a arte do povo, nem a arte popular massificada. Era uma arte popular revolucionária. Essa imagem que aparece no manifesto do CPC. A historiografia tratou o CPC, sobretudo a historiografia dos anos 80, né, tratou o CPC como expressão de um populismo de esquerda, né, de um autoritarismo de esquerda sobre as comunidades populares, mas nos anos 90 e 2000, né, há um debate historiográfico, há uma série de trabalhos que procuram também revisar essa visão. Né? Mostrar que o CPC, primeiro, não era um bloco homogêneo. Né? Que não se deve estudar o CPC apenas pelos termos do seu anteprojeto de manifesto, escrito pelo Carlos Estevão Martins, que era um economista ligado ao ISEB, por sinal. Né? O CPC era, na verdade, um espaço plural de conflito entre várias correntes estéticas da esquerda. Essa é um pouco a tese que aparece, por exemplo, no trabalho da Miliandre Garcia, que vocês têm como referência da aula. Né? Ok?
Então, quando se fala em discussão de cultura popular, na verdade, nos anos 60, é interessante porque, enfim, essas vertentes da esquerda, o trabalhismo, o comunismo, a esquerda católica vão atuar nesse debate, né? E muitas vezes com posições diferenciadas, né? Ok? Bom, e aí chegamos num tema que é muito caro aos anos 60, que é a arte engajada no Brasil, né? Que está muito ligada a esse período histórico da Quarta República, né? E, obviamente, a arte engajada não nasce nos anos 50 e 60. Ela tem bases históricas, né, anteriores. Aí eu destaco a literatura regionalista, nos anos 30. Né? Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Luiz do Rego, né, que vão figurar o popular. Essa literatura é muito importante para se entender a arte engajada, que vai existir até os anos 70, 80. Né? Por que ela é importante? Porque ela que figura um tipo de narrativa, um tipo de situação de conflito e um tipo de personagem popular que vai atravessar, vai extrapolar a literatura. Vai chegar, por exemplo, na teledramaturgia dos anos 70. Né? As novelas do Dias Gomes dialogam diretamente com a literatura de Jorge Amado. Né? Então, é outra conexão aí desse longo modernismo que precisa ser estudado. Né? O cinema nacional popular dos anos 50 é um momento importante também, sobretudo feito pelos comunistas, né? Alex Vianney, Nelson Pereira dos Santos. Esses realizadores vão tentar se apropriar da linguagem do cinema carnavalesco, do cinema musical, da chanchada, para fazer um cinema realista e sério, né? Tentando trabalhar um cinema que expressasse o conflito, né? E os dilemas sociais brasileiros. Há também o modernismo engajado, aí, né? A tradição das artes visuais, o modernismo mais engajado, Portinari, a própria Tarsila, né? Do Amaral. E, nas artes visuais, lembremos, um capítulo um tanto esquecido, né, às vezes, é o surgimento dessa arte realista, muito ligado ao realismo socialista, que vai se expressar nas gravuras, né, nos clubes de gravura, que, por sua vez, estão ligados ao Partido Comunista Brasileiro nos anos 50, comecinho dos anos 50. Né? Surgem vários clubes de gravura pelo Brasil, de artistas militantes do Partido Comunista, né, que vão tentar exatamente fazer essa arte visual popular, que é a gravura. Né? A gravura é uma arte visual de relativo fácil acesso. Quer dizer, ela tem um poder de disseminação social maior que o quadro a óleo, por exemplo, que é um negócio que fica na galeria, que mobiliza uma série de recursos técnicos e comerciais mais sofisticados. Né? A gravura é uma arte popular mais fácil de ser feita e, por sua vez, é uma expressão da visualidade popular. Né? Então surgem clubes de gravura, né? Santos, Rio de Janeiro, Recife, né? Bagé, Porto Alegre, né? São os mais famosos. Né? Enfim, é dessas bases históricas que, entre 58 e 62, começa a surgir uma arte que se reivindica como engajada, né? Como crítica desse processo portanto, de modernização capitalista, e como parte de um processo de criação de uma nova consciência nacional democrática e de esquerda, não é?